Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos dar continuidade ao nosso intensivão de Química para a UERJ, não é isso? E vamos estudar agora sistemas e misturas da química. É um tema bastante interessante. Ele não é muito difícil, ele não é um tema muito extenso, mas ele é um tema que mata pelos seus detalhes. Então você fazer um bom resumo dessa aula, fazer boas anotações e se lembrar de revisar esse assunto com periodicidade, né? Voltar daqui a 2 meses, assistir de novo esse vídeo, rever o seu resumo daqui a 2 meses, fazer mais exercícios sobre esse tema ao longo do tempo, de forma não muito afastada, faz toda a diferença. Então é um tema que ele mata pelos detalhes, não é difícil. Então é um tema que vale muito a pena você investir em estudar sempre. Tá legal? Então vamos lá começar a estudar. Bora para a nossa teoria. Vamos lá ver o nosso slide. Bom, pessoal, vamos pensar um pouquinho sobre por que a gente estuda isso. A química é uma ciência que ela tem o objetivo de estudar a matéria, compreender a sua composição e as transformações que cada matéria vai sofrer ao longo do tempo. E esse é um objetivo que ele é bastante complexo e eu diria que é impossível de se alcançar ao longo de nossa existência. Ninguém vai ser capaz de propor todas as transformações que vão acontecer na natureza e nem compreender perfeitamente a composição de todos os materiais que existem, porque a gente não tem acesso a todos os materiais. Então, a gente não tem acesso nem a todos os materiais que existem na Terra, não é verdade? Mas a ideia é que a gente possa criar uma ciência, um conjunto de ferramentas que nos possibilite, a cada material novo, a cada descoberta, continuar compreendendo cada coisa que surge. E para isso é importante que a gente possa classificar as coisas, classificar as substâncias, classificar os materiais. Porque quando a gente faz essas classificações, a gente está botando, digamos assim, gavetas para a gente colocar cada coisa que a gente está descobrindo. E com isso a gente vai estudar cada coisa separadamente. Inclusive, eu estou com a camisa do Naruto porque essa aula me lembra um pouco dele. Eu não sei se você viu isso, tá? Eu sei que a maioria das pessoas não viu, é uma coisa de nerd e eu gosto. Mas é o seguinte, lá na história, ele tem que fazer às vezes coisas muito complexas. E para fazer isso ele faz clones dele mesmo. É meio estranho, eu sei. Mas o que acontece? Ele usa cada clone para fazer uma determinada etapa, uma determinada tarefa. E aqui na química, como a gente tem um objetivo também que é muito complexo, a gente faz o seguinte, a gente tem essas divisões para dentro daquelas divisões a gente poder se aprofundar. E essas classificações que a gente vai ter aqui da matéria, elas permitem a gente isso. Então a gente vai descobrir uma substância nova com um robozinho que foi lá para Marte. Legal. A gente vai ver esse material descoberto lá pelo robozinho de Marte, essa substância, ela se encaixa em qual categoria? Ela se encaixa numa categoria X e a gente já faz uma ideia do que esperar dessa substância. Já vai começar a analisar ela com um direcionamento com base naquelas substâncias com as quais ela tem semelhanças. Tá bom? Então a gente vai seguir vendo essas classificações. Eu sei que elas são um pouquinho chatas de se olhar no primeiro momento, mas para a química elas são muito importantes, tá bom? Então, vamos avançar? Vamos ver a nossa primeira classificação. Primeiro a gente classifica as substâncias. As substâncias, quando a gente fala assim, pense nos compostos que são formados pelas moléculas ou átomos e que existem na natureza ou que a gente pode sintetizar, tá bom? Então, vamos pensar aqui. Existem substâncias simples, que são aquelas que são formadas por apenas um elemento químico. Vamos pensar em algumas que tem aqui. Tem o oxigênio, o O2, tem o hidrogênio, H2, tem o ozônio, O3, nitrogênio, os metais quando estão todos puros, ferro, magnésio, alumínio, manganês, titânio, todos esses que estiverem puros são substâncias simples, tá bom? E essas substâncias simples só podem ter um elemento químico. Se eu tiver ali, por exemplo, água. A água já não é uma substância simples, Ela é uma substância composta. Substância composta é aquela que é formada por mais de um elemento químico. Então, CO2, a água, todos esses exemplos aí. Então, tá vendo? Já começa aí. Se eu descubro lá em Marte, com um robozinho, uma rocha que tem apenas, carbono, eu já vou propor que ela é uma substância simples. Mas se eu descubro que essa rocha tem lá também na sua composição carbono associado ao oxigênio e a outro metal
formando uma espécie de um carbonato. Eu já vejo, não, olha só, essa matéria aí é formada por uma substância composta. Então isso já facilita que a gente comece a fazer um estudo diferenciado dessa rocha que a gente poderia descobrir em Marte, tá bom? Então vamos lá. Seguindo na classificação, a gente tem as substâncias que são puras, tá? E uma substância pura, ela é formada por apenas um componente químico, tá certo? Imagina que você foi viajar para um lugar muito bonito, Chapada dos Veadeiros, e viu uma pedra, um diamante, um cristal. Aquele cristal, hipoteticamente, ele pode ser puro e ter apenas uma substância química ali. Vamos dizer que ali só tem quartzo naquele cristal que você achou. E toda a composição dele é quartzo. Isso é extremamente raro na natureza, mas eventualmente pode acontecer. A gente na química, em geral, a gente admite que as coisas que a gente lida na natureza elas não estão 100% puras. Mas aqui no ensino médio e para fins didáticos, a gente vai sempre considerar que a gente está falando com substâncias puras, exceto que seja dito o contrário. Mas saiba, se você pegar, por exemplo, a água mineral, ela não é uma água pura, né? Você vai lá ver o rótulo e você vê que tem alguns compostos ali, além do H2O. Vão ter sais, vai ter flúor, às vezes adicionado ali. Então ela não é uma substância pura. E se ela não é uma substância pura, ela é uma mistura. Tá bom? Vamos ver. Então, qualquer material que eu tiver, CO2, H2O, N2O, ferro, magnésio, alumínio, se eu tiver assim puro, se ninguém falar nada de que tem alguma impureza, a gente vai dizer que é uma substância pura, tá certo? Bom, e se não for substância pura, como eu falei, é uma mistura. E a mistura é todo material, né, todo o corpo que eu estiver analisando, que possui mais de uma substância química, tá certo? Então, beleza. Alguns exemplos de misturas que são bem comuns no nosso dia a dia. O sal de cozinha, né? Que apesar de poder ser só em HCl, a gente faz a adição de alguns sais de iodo porque esses sais de iodo são importantes para a nossa saúde. Gasolina, é uma mistura de hidrocarbonetos e também de etanol que a gente vai lá, abastece o carro e tem vários componentes. Não tem apenas uma substância. Não existe só uma substância chamada gasolina. A gasolina é justamente a mistura das substâncias. O granito, né? O granito que muita gente tem em casa, em pias, vários materiais. Esse granito é uma rocha, né? Um material que tem lá vários componentes químicos, né? A gente está vendo aqui que tem quartzo, mica e feldspato principalmente. Então, inclusive, as manchas que você vê no granito é porque tem diferentes materiais ali sedimentados ao longo dos anos para formar aquele composto, tá certo? Aquele composto não, aquele material. Então, beleza. Vimos que existem substâncias puras e misturas. E você observou, né, que tem misturas que são homogêneas, por exemplo, a água mineral, a gasolina, né? São misturas que os componentes formam apenas uma fase. Então, por exemplo, água com açúcar. Se eu botar uma quantidade pequena de açúcar ou de sal, a gente consegue dissolver perfeitamente. Então, isso tem apenas uma fase. Ou a gasolina, né, que eu já citei. Você vai lá e abastece, deixa eu tirar isso aqui. Vai lá e abastece e a gasolina tem apenas uma fase também. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ao longo de todo o material que você está analisando, ele tem as mesmas propriedades físicas e a mesma composição química. Isso é muito importante. Então eu posso analisar como um todo esse copinho desse material, ou posso pegar uma gotinha e se eu fizer uma análise tem que dar os mesmos resultados. Tá bom? Isso é uma mistura homogênea. Agora, uma mistura heterogênea ela é diferente, né? São misturas em que os componentes formam mais de uma fase. Vamos dar uma olhada aqui. Um exemplo. Água com gás. A água com gás vai ter a região que vai ter as bolinhas ali depois que a gente abre a garrafa, né? E a região que não tem bolinha nenhuma. Se eu analisar todo o copo, talvez eu tenha uma composição média, né, da água e do gás que está ali presente, que normalmente é CO2, né, ou refrigerante. Agora, se eu pegar uma porção isolada desse material, eu não posso, por sorte ou por azar, pegar só a bolinha de gás para analisar? Posso. E as propriedades dessa bolinha de gás não são diferentes das propriedades do líquido que está ali, em volta da bolinha de gás? São. Então, você tem aí uma mistura que ela tem duas fases. Ela é heterogênea. Tá? Outro exemplo é, por exemplo, o granito que a gente falou, né? Porque se você pegar o granito e analisar ele como um todo, vamos dizer assim, que a gente fizesse triturasse isso tudo, botasse num super liquidificador e analisasse todos os átomos que estão ali, a gente poderia tirar uma composição média das substâncias que estão ali presentes. No entanto, se você pegar um pedaço do mármore num local e no outro, tá? Numa ponta ou na outra da pia que está aí, a gente pode de repente achar uma composição diferente, né? Se num lugar tem mais da mica, no outro tem mais do quartzo,
e por isso essas diferenças de coloração de uma região para outra, tá certo? Então, isso é uma mistura heterogênea, tem mais um aspecto, né, físico, mais de uma composição química. Tá legal? Então, beleza. Aproveitando o gancho que a gente estudou isso, a gente vai falar um pouquinho da alotropia. Né? A alotropia, né, nada mais é do que o fato de que alguns elementos são capazes de formar mais de um tipo de substância simples. Vamos ver alguns exemplos. Então, o oxigênio, né, o átomo oxigênio, o elemento oxigênio, ele é capaz de formar a substância, o gás oxigênio e também o gás ozônio. Os dois são formados apenas por átomos do elemento oxigênio. E são diferentes, né? Um é oxigênio e o outro é ozônio. Dá para respirar oxigênio e se a gente respirar ozônio não faz bem. E aí você vê que são dois materiais diferentes, mas os dois são formados por apenas um elemento químico. Então eu digo que o gás oxigênio ele é alótropo do ozônio e vice-versa, tá bom? Eles são alótropos entre si. Então, se eu pegar lá o grafite, né? O grafite é composto apenas de carbono. O diamante também é composto apenas de carbono. O grafeno, que é um material novo, super tecnológico, que está sendo estudado, também é composto apenas de carbono. Os fullerenos, outro material novo, super tecnológico, que tem sido estudado recentemente, também só de carbono. Então, todos esses materiais eles são alótropos entre si, tá certo? E para fechar aqui os alótropos, um exemplo clássico também, existe o fósforo branco e o fósforo vermelho. Em ambos os casos você tem apenas o átomo de fósforo, também substância simples. Então você viu aí, ó, casos de alotropia. E não confundir, por exemplo, com água e água oxigenada. Por quê? E nem com óxido de ferro com o FeO e o Fe2O3. Eu não vou falar os nomes porque entendem, a gente não estuda nomenclatura ainda. Porque nesse caso ali, não são substâncias simples. E se não são substâncias simples, não podem ser alótropos, tá? Não confunda isso. O alótropo só pode ter substância simples. Qual é a diferença? O que faz com que um material alótropo seja diferente do outro? Isso tem a ver com as ligações químicas que aqueles átomos vão formar, né, vão fazer para formar um determinado material. Elas vão acabar sendo diferentes do que aquele mesmo elemento vai fazer para formar o outro material. Então, no oxigênio, nós temos um oxigênio ligado ao outro. No ozônio, nós vamos ter 3 oxigênios ligados entre si. Então, é um material diferente do outro em relação das ligações e das quantidades de átomos combinados para formar aquele composto. Tá bom? E isso faz com que eles tenham muitas propriedades diferentes, tá certo? É muito diferente de eu falar água, H2O, e H2O2, tá? Porque aqui não é mais uma substância simples, então não posso mais falar de alotropia. Tá bom? Bom, pessoal, nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado, então deixa o like aqui no vídeo para eu saber que eu estou te ajudando e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma das nossas aulas. E bem, se você está se preparando aí para a prova da UERJ, está sentindo alguma dificuldade e gostaria de ter um acompanhamento melhor, fazer um projeto de simulados, tem um link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você vir falar comigo. Eu tenho um projeto de simulados online voltados para o vestibular da UERJ, que é muito bacana, os alunos que estão participando estão gostando muito, e deixo aqui o convite para você entrar em contato e saber um pouco mais sobre ele, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por ficarem até aqui. Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!